E aí pessoal, tudo certo? Voltando aqui com mais uma leitura. Dessa vez foi o As Avessas, do Joris Karl Huysmans, que é um autor francês do século XIX. Bom, esse livro, iniciando assim falando de enredo, a primeira característica é que na verdade não tem muito enredo. Seria um livro sobre um único personagem e não acontece muita coisa na vida dele, ele é uma pessoa muito parada. Boa parte do livro, se não todo o livro, seria ele sozinho dentro de casa imaginando coisas. Esse personagem, o nome dele, que já começa complicado, que eu demorei muito para aprender a falar, é o Desansante. E ele é uma espécie de herói baudelairiano, uma espécie de herdeiro de Baudelaire. Baudelaire seria o principal referência literária dele. Então, para ficar mais tranquilo de visualizar o que seria um herói baudelairiano, a gente está falando do pessoal do final do século XIX, que lia muito Edgar Allan Poe, o próprio Baudelaire, e Schopenhauer, no caso do Desansante. E uma das principais características dessa geração, desse cara em específico, é uma espécie de doença característica dessa época que ficou conhecida como nevrose. Essa doença, depois da psicanálise, passou a ser chamada como o que hoje a gente conhece como neurose, que seria uma espécie de irmã distante do tédio, aquilo que o Baudelaire vai chamar de spleen. Então, vocês lembram do Dorian Gray, né? Aquele personagem do Oscar Wilde? Então, isso está lá no capítulo 10 do romance do Oscar Wilde. O Dorian Gray fala que esse livro, As Avessas, é um livro venenoso. Além de venenoso, é o livro mais estranho que ele já leu na vida. É meio que o livro responsável por, vamos dizer assim, a corrupção do Dorian. A gente pode descrever esse livro como uma espécie de bíblia da figura decadente do final do século XIX. E eu vou falar um pouco sobre o que seria essa figura decadente. Esse decadente que eu estou me referindo é uma espécie de romântico, mas um romântico, vamos dizer assim, desiludido. Um sujeito que, em vez de procurar o bucólico, como o romântico fazia, ele vai procurar o caos, a sujeira, a destruição. Ele abraça o caos como uma representação dessa nevrose típica do final do século. É um personagem cheio de contradições, principalmente cheio de paradoxos, como a gente vai perceber muito claramente no personagem desse livro, As Avessas. O decadente, assim como o romântico, ele não gosta, ele não se sente bem na realidade no qual ele está inserido, mas diferentemente do romântico, ele abraça essa realidade caótica. Então, como o livro trata de um único personagem, o Desansante, raríssimas vezes ele vai sair de casa, então está sempre o mesmo personagem dentro do mesmo espaço, a gente vai dar um foco principal para ele. Então, o Desansante é um cara... É horrível de se falar, meu Deus do céu. Desansante. Não parece que está se mostrando, né? Desansante. Mas é assim que fala. Então, Desansante é um cara de 30 anos. Ele é meio neurótico, ele é um cara meio hipocondríaco, uma coisa meio Woody Allen, assim. Assim como o James Joyce, ele também foi um cara que teve uma educação jesuíta. Ele estudou em escola jesuíta e tem um carinho muito forte por essa, vamos dizer assim, sabedoria cristã. Ele tem uma proximidade muito grande com a religião católica. E ele cresceu, ele se desenvolveu meio que desacreditando tanto nas relações pessoais como nos afetos, o que foi direcionando ele para um isolamento social. E ele fez isso porque a principal referência dele, um dos motivos pelos quais ele fez isso, é que uma das principais referências dele, os pais, era um completo desastre em termos de afeto. Então eles mal se viam e quando se viam, mal se falavam. A mãe dele era constantemente doente e o pai era constantemente ausente. Então desde a infância ele já vai desenvolvendo essa espécie de vontade de isolamento, de sair da sociedade, ele vai desenvolvendo um desprezo pela sociedade. E ele sonha com esse isolamento em criar isso que ele chama de deserto confortável. E ele é um cara bem prepotente, assim, bem arrogante. Para ele, no mundo só existem, nas palavras dele, sacripantas e imbecis. Diga aí. Ele não é horrível, ele é horrível. Ele é uma pessoa horrível. Quer amizade com ele, não? Ele não, definitivamente não. Então, desde jovem, ele é um cara que tem um gosto, um apreço pelo contraste. Então, já que ele se tem em altíssima conta, ele busca para sua própria satisfação a sujeira, as ruas, a prostituição. Só que uma outra característica do Desansante é o fato de que ele tem uma dificuldade muito grande de se apegar aos seus próprios interesses. Então, aquilo mesmo do qual ele gosta, aquilo mesmo pelo qual ele se interessa, se esvai com muita facilidade e seu interesse não se sustenta por praticamente nada. É uma das marcas desse personagem, essa espécie de liquidez de interesse. Nada se sustenta no interesse dele. Ele se interessa por uma coisa agora, pouco tempo depois ele já não se interessa mais. Então ele se vê neurótico, desiludido e pronto para o seu isolamento que ele sempre quis. E é interessante que esse isolamento dele é meio inspirado no isolamento dos monges. Como eu falei, ele tem um carinho muito forte pela religião católica. Só que é meio irônico porque esse isolamento, essa coisa que ele chama de deserto confortável, é meio hipócrita, porque ele quer ficar longe, mas nem tanto. Porque de acordo com a ideia dele, se ele ficar muito longe, ele vai se voltar de voltar.
Então na cabeça dele é algo mais ou menos assim, eu vou ficar meio longe, meio perto. Dessa forma, sendo possível voltar, ele opta por ficar longe. Então ele é algo como o isolamento monástico, como ele fala, é algo muito bom, mas nem tanto para ele. Ele é profano demais para ser um monge. Então ele é mais ou menos como aquelas pessoas que falam por aí que queria se isolar da sociedade, mas só se tivesse internet, se tivesse uma conveniência 24 horas por perto e se tivesse iFood, com muitas opções. Aí nesse caso o isolamento é massa. Então é a partir desse ponto que o romance começa. A gente conhece o personagem dessa forma e daí em diante a gente acompanha esse isolamento social dele. Então esse livro é muito bom, ele traz um personagem incrível no sentido de que ele é feito de fraquezas, de contradições. É um livro extremamente erudito, no sentido de que ele está recheado de referências interessantes. Então vocês vão perceber que ele é um cara muito volátil, é um cara muito inconstante. Então ele constrói a sua casa para que ela seja uma experiência sensorial completa. Por exemplo, já que ele é um cara que troca a noite pelo dia, ele organiza as paredes e as cores das paredes para que na iluminação artificial elas sejam da forma mais agradável para ele. Mas inclusive isso faz com que o interesse dele se perca. Então ele apresenta uma descrição muito detalhada da casa dele. Interessante que uma das partes da casa apresenta umas inscrições com uns poemas do Baudelaire. Tipo aquele pessoal que coloca uns posters de banda assim no seu quarto, mais ou menos isso. Aliás, falando dessas inscrições do Baudelaire, é importante mencionar que a presença do Baudelaire é uma das mais importantes entre os poetas que ele menciona. Se fosse para citar dois, seria o Baudelaire, Charles Baudelaire e o Edgar Allan Poe. Olha só o que ele vai dizer sobre o Baudelaire. Baudelaire havia ido mais longe, descer até as profundezas da mina inesgotável, enfiar-se por galerias abandonadas ou desconhecidas, alcançar aqueles distritos da alma onde se ramificam as vegetações monstruosas do pensamento. Porra! Diga aí. Femário, muito massa. Então ele é tão maluco, tão obcecado com essa questão de isolamento, que na casa dele, junto com ele, vivem 2 criados. Só que ele organiza as tarefas desses criados de modo que ele nunca os veja. Então, todas as atividades dos criados devem ser feitas quando ele está dormindo. É muito ser. Um dos pontos interessantes para se falar sobre esse personagem também é a relação que ele desenvolve com o artifício, com o artificial. Ele enxerga o artificial como uma das marcas do ser humano. Então, quando ele está discutindo, por exemplo, a relação entre algo falsificado e algo original, a gente percebe que, para ele, a marca humana está justamente no que é feito pelo homem, artificial. Isso é uma das formas da gente entender o título do livro em inglês, que ficou Against Nature, que seria algo como contra a natureza, ou contra o natural. E ele é essa pessoa que é a favor do artificial e não gosta daquilo que é natural. O artificial, como ele fala, é a marca distintiva do ser humano. Então esse livro ele tem uma preocupação muito forte com a experiência sensorial como uma espécie de experiência artística. Ou seja, da mesma forma que ele fala dos pintores que ele admira, dos livros que ele lê, dos autores que ele admira, então ele fala com o mesmo empenho das cores, as cores com as quais ele decora a casa dele, ou dos cheiros, das essências com as quais ele trabalha, das sensações como um todo. Então, como ele é um livro muito cheio de referências, ele de vez em quando assume a forma de um ensaio. Mas essa parte também é muito fascinante. Por exemplo, quando ele está falando de alguns pintores, quando ele fala do Goya ou do Gustave Moreau. Tem um trecho que ele fala sobre 2 pinturas, todas as 2 referentes a Salomé e Herodes, que o livro traz esse caráter ensaístico e é incrível. Dentre os aspectos do livro, um dos mais interessantes é a relação desse personagem com a religião. Principalmente se a gente levar em consideração o final do livro. Como eu havia falado antes, ele é um cara que está cheio de contrastes, de contradições, de paradoxos. Então ele contém dentro de si mesmo tanto a fé como o ceticismo, tanto a religião como o ocultismo, tanto o sagrado como o profano. É como se estivesse na mesma pessoa flutuando numa transição muito rápida e muito arbitrária também. Isso lembra um pouco a questão dos irmãos Karamazov, a ideia dos abismos e como eles flutuam entre um abismo e outro. Então tem esse trecho aqui que ilustra bem essa questão. Acreditava por um segundo, ia do instinto à religião. Depois, no mínimo raciocínio, sua inclinação para a fé se evaporava. Continuava, porém, a despeito de tudo, cheio de perturbação. Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa inclinação para a religião, principalmente por causa da beleza e da arte católica, ele também reprimia essa inclinação porque para ele era como se ele estivesse deixando de ser senhor de si. Ele flutuava entre o completo pessimismo de Schopenhauer e a elevação da Igreja Católica. Isso é muito massa, acho que uma das partes mais massas do livro é isso. Tipo, o cara ele quer ser religioso, mas não consegue, sabe? Tipo assim, ele pergunta, tem uma parte muito massa, meio triste, que ele fala assim, o que vai acontecer com quem quer crer e não consegue? Que é o negócio lá do 7º selo. É a mesma coisa que o cara se pergunta. Pô, eu quero, mas eu não consigo. Aí 5 minutos depois ele tá lendo umas coisas assim, meio do cão, sabe? Umas coisas muito doidas,
sabe? Mesma página. Aí, Ave Maria, é muito massa. É interessante, é muito importante falar também que ele, 20 anos depois de publicar esse livro, ele escreveu um prefácio. Esse prefácio está nessa edição da Companhia das Letras. E é importante principalmente para entender essa relação dele com a questão da religião, porque na altura em que ele escreveu esse prefácio, ele já tinha se convertido. Então o autor já era católico. Então ele olha o personagem do Descendant como alguém em conflito, prestes a se resolver. Então essa disputa que o personagem enfrenta entre se resignar na dor ou se entregar para a religião, seja para a religião, seja para o mundo, para a sociedade, ela está muito presente no livro e é um dos pontos mais marcantes da personalidade do Descendant. Para ele, era como se a resignação na dor, influenciada pelo Schopenhauer, fosse algo mais elevado, fosse algo mais espiritualmente rico do que se entregar à religião. Ele tem essa espécie de, vamos dizer assim, prepotência espiritual. Essa personalidade dele é um tanto difícil de aceitar quando a gente está lendo, mas depois que a gente se acostuma, ela fica até por alguns instantes engraçada. Uma das partes engraçadas, por exemplo, é quando ele está falando sobre o Goya. Então, ele não vai expor nenhuma obra do Goya para não ter o perigo de vir algum imbecil fazer algum comentário idiota, segundo ele. E é engraçado que se você pensar as obras do Goya, dá para entender o que ele quis dizer. Imagina que ter uma obra do Goya pendurada na sua casa no século XIX é algo como ter um pôster do Iron Maiden na sua casa hoje. Então você lembra daquela cena de Dark que o policial chega no quarto do Urist e ele tá lá escutando uns death metal muito louco, ele acha que ele é satanista, pronto. É mais ou menos isso que ia acontecer com o que o Descendant fala se algum imbecil fosse à casa dele e visse os quadros do Goya. Então esse livro ele explora muito bem a questão das sensações, a questão dos sentidos. É interessante notar que alguns dos capítulos eles são dedicados especificamente a alguns sentidos. Então, por exemplo, um capítulo só para a visão, para os quadros, um capítulo só para a música, um capítulo só para os cheiros, as cores, assim como os livros e as músicas e as pinturas. Alguns dos capítulos eles fogem dessa lógica ensaística do Huysmans. Então, por exemplo, um dos capítulos que eu mais gostei é um no qual ele planeja uma viagem para Londres. Então ele sai da sua casa, ele vai até a capital, até Paris, e ele planeja essa viagem, ele encontra com outras pessoas, ele dá uma revigorada nos seus sentidos. Então, já finalizando aqui o livro, é nesse capítulo que ele planeja essa viagem para Londres que ele propõe uma das questões mais interessantes do livro, que é a questão da suficiência da arte. Então, num total isolamento, ele pergunta se a arte seria realmente suficiente para ele, se ele não precisaria da sociedade. Então é interessante lembrar aquela máxima do Ferreira Goulart, não sei se vocês estão lembrados, mas ele menciona algo do tipo: a arte existe porque a vida não basta. Então aí nesse livro, no As Avessas, a gente vai ter uma discussão que é ao contrário. Ou seja, será que sem a vida, sem o convívio, será que a arte basta? Então já para finalizar aqui o vídeo final desse livro, ele mostra uma parte muito forte dessa relação do personagem com a religião. Inclusive, um dos comentários mais interessantes sobre o livro que aparece nessa edição da Companhia das Letras é o comentário de um autor contemporâneo do Huysmans. Então esse autor é o Barbey d'Aurevilly, não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Ele vai falar o seguinte sobre As Avessas. Nessa parte ele está comparando As Avessas às Flores do Mal, do Baudelaire. Então, depois de ter escrito As Flores do Mal, ele fala para o Baudelaire que ele só pode escolher entre a boca de uma pistola e os pés de uma cruz. E ele traça esse paralelo com As Avessas, se perguntando o que é que o Huysmans escolheria. Então, para finalizar, é um livro muito massa, eu gostei demais. É uma leitura muito carregada de referências, carregada de erudição, mas vale muito a pena, principalmente pela construção desse personagem cheio de fraquezas, principalmente as fraquezas. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Volto quando eu finalizar a minha próxima leitura. Valeu!